Capítulo 5. Ao sabermos pelas estatísticas que o desemprego atinge 2 milhões de pessoas, não devemos imaginar que isso significa que 2 milhões de pessoas estão desempregadas, enquanto o resto da população está bem de vida. Admito que até há pouco tempo eu mesmo pensava assim. Se há 2 milhões de desempregados registrados, e se acrescentarmos indigentes e outros que por algum motivo não estão registrados, então poderíamos calcular que o número de subnutridos na Inglaterra, pois todos os que recebem assistência social ou algo do gênero estão subnutridos, chegaria no máximo a 5 milhões. É um número subestimado, pois as únicas pessoas que aparecem nas estatísticas são as que de fato estão recebendo seguro-desemprego, ou seja, em geral o chefe da família. Os dependentes do desempregado não aparecem na lista, a menos que também recebam um auxílio separado. Um funcionário do Ministério do Trabalho me disse que para saber o número real de pessoas que estão vivendo do seguro-desemprego e não recebendo seguro-desemprego, é preciso multiplicar os números oficiais por 3 e pouco. Só isso já eleva o número de desempregados para cerca de 6 milhões. Há também um número elevado de pessoas que estão trabalhando, mas do ponto de vista financeiro é como se estivessem desempregadas, pois o que ganham está longe de ser um salário decente com que se possa realmente viver. Se contarmos todos os seus dependentes e acrescentarmos, como antes, os aposentados por idade, os indigentes e outros de qualificações certa, teremos uma população subnutrida de mais de 10 milhões. Sir John Orr calcula em 20 milhões. Vamos conferir os números de Wigan, cidade típica do Distrito Industrial e Mineiros. O número de trabalhadores segurados é cerca de 36 mil, 26 mil homens e 10 mil mulheres. Destes, os desempregados no início de 1936 somavam cerca de 10 mil, mas isso era no inverno, quando as minas trabalham em tempo integral. No verão, provavelmente chegariam a 12 mil. Multiplique por 3, como explicado acima, e teremos 30 mil ou 36 mil. A população total de Wigan é de pouco menos de 87 mil habitantes. Assim, a qualquer momento, mais de uma pessoa a cada 3 de toda a população, não só os trabalhadores registrados, está recebendo assistência social ou vivendo dela. Esses 10 mil ou 12 mil desempregados contêm um núcleo constante de 4 a 5 mil mineiros, que estão desempregados continuamente há 7 anos. E Wigan não se encontra em uma situação especialmente ruim em relação às cidades industriais de modo geral. Mesmo em Sheffield, que progrediu bastante no ano passado devido às guerras e aos rumores de uma próxima guerra, a proporção de desempregados é mais ou menos a mesma, 1 a cada 3 trabalhadores registrados. Quando um trabalhador perde o emprego, recebe a sua caderneta com os selos que comprovam seus pagamentos de seguro-desemprego. Enquanto durarem os selos, ele pode retirar o benefício pleno, com as seguintes quantias por semana. Homem solteiro, 17 shillings. Esposa, 9 shillings. Cada filho menor de 14 anos, 3 shillings. Dessa forma, a renda total seria 32 shillings por semana, mais qualquer coisa que o filho mais velho conseguisse ganhar. Estamos considerando uma família típica, com pai, mãe e 3 filhos, dos quais um teria mais de 14 anos. Quando acabam seus selos e seu direito ao seguro-desemprego, ele recebe 26 semanas de benefício temporários da UAB, Unemployment Assistance Board, Junta de Assistência aos Desempregados, com as seguintes quantias por semana. Homem solteiro, 15 shillings. Marido e mulher, 24 shillings. Filhos de 14 a 18, 6 shillings. Filhos de 11 a 14, 4 shillings e 6 pences. Filhos de 8 a 11, 4 shillings. Filhos de 5 a 8, 3 shillings e 6 pences. Filhos de 3 a 5 anos, 3 shillings. Isso significa que a renda de uma família típica de 5 pessoas seria de 37 shillings e 6 pences por semana, se nenhum filho estivesse trabalhando. Quando se vive da UAB, quando o homem está por conta da UAB,
um quarto do seu benefício é considerado aluguel, com um mínimo de 7 shillings e 6 pence por semana. Se o seu aluguel é superior a um quarto do seguro-desemprego, ele recebe um dinheiro extra, mas, se for inferior a 7 shillings e 6 pences, a diferença é deduzida. Os pagamentos do seguro assistencial do governo, teoricamente, provêm dos impostos imobiliários municipais, mas também conta com um fundo central. As quantias para o benefício são por semana. Homem solteiro, 12 shillings e 6 pences. Marido e mulher, 23 shillings. Filho mais velho, 4 shillings. Qualquer outro filho, 3 pences. Os valores variam um pouco, porque estão sujeitos ao critério dos órgãos locais, e o homem solteiro pode ou não receber um extra de 2 shillings e 6 pences por semana, elevando o benefício para 15 shillings, tal como acontece com a UAB. Um quarto do benefício de um homem casado se destina ao aluguel. Assim, na família típica considerada acima, a renda total seria de 33 shillings por semana, sendo um quarto para o aluguel. Além disso, na maioria dos distritos, há um benefício extra para o carvão, de 1 shilling e 6 pences por semana, equivalente a cerca de 50 quilos de carvão, concedido durante 6 semanas antes do Natal e 6 semanas depois. Constatamos que a renda de uma família que recebe assistência social normalmente fica por volta de 30 shillings semanais. Podemos descontar pelo menos um quarto dessa quantia para o aluguel, ou seja, a pessoa média, seja adulto ou criança, tem que ser alimentada, vestida, aquecida e cuidada com 6 ou 7 shillings por semana. Grupos enormes de pessoas, provavelmente um terço de toda a população das áreas industriais, vivem sob essas condições. O teste de e-mails é aplicado com todo rigor, e você será rejeitado para o benefício se houver o mais leve indício de que você está recebendo dinheiro de alguma outra fonte. Os estivadores, por exemplo, que em geral são contratados por meio-dia, têm que assinar um registro no escritório do Ministério do Trabalho 2 vezes por dia. Do contrário, pressupõe-se que estão trabalhando e seu benefício será reduzido de acordo. Sei de casos de evasão do teste de comprovação de renda, mas devo dizer que nas cidades industriais onde ainda há um pouco de vida comunitária e os vizinhos conhecem todo mundo, isso é muito mais difícil de fazer do que em Londres. O método mais comum é um rapaz que mora com os pais arranjar outro endereço, de modo que, para todos os efeitos, ele mora separado e assim recebe um benefício à parte. Mas existe muita espionagem e denúncias. Um homem que conheci, por exemplo, foi visto dando comida às galinhas do vizinho enquanto este estava fora de casa. Foi então relatado às autoridades que ele tinha uma renda para alimentar as galinhas, e ele enfrentou grande dificuldade para contestar essa afirmação. Como piada, corria em Wigan a história sobre o homem que não conseguiu receber o benefício porque tinha um emprego de transportador de lenha. Ele tinha sido visto, assim disseram, carregando lenha à noite. Ele precisou explicar que não estava transportando lenha, e sim fugindo dos credores numa noite de luar. A lenha era a sua mobília. O efeito mais cruel e maléfico do teste de prova de renda é a maneira como separa as famílias. Ele faz com que gente velha, às vezes inválida, seja expulsa de casa. Um aposentado por idade, por exemplo, se for viúvo, normalmente moraria com algum filho. Seus 10 shillings semanais vão para as despesas da casa e sua situação não é tão ruim. Contudo, ele é computado como um pensionista e, se continuar morando em casa, os benefícios recebidos pelos filhos será interrompido. Assim, com talvez 70 ou 75 anos de idade, ele tem que ir morar em uma pensão, entregar todo o dinheiro da aposentadoria ao dono da pensão e sobreviverá à beira da miséria. Vi diversos casos assim. Está acontecendo em toda a Inglaterra por causa desse teste. A miséria extrema fica menos evidente nas regiões industriais do norte do que em Londres. No norte, tudo é mais pobre e mais maltratado. Há menos carros e menos pessoas bem vestidas, mas também há menos indigentes. Mesmo em uma cidade como do tamanho de Liverpool ou Manchester, é impressionante ver como são poucos os mendigos.
Londres, porém, é uma espécie de sorvedouro que atrai párias e indigentes. E é tão vasta que a vida lá é solitária e anônima. Se você não infringir a lei, ninguém presta a menor atenção na sua existência. E pode-se cair aos pedaços de uma forma que não seria possível em um lugar onde os vizinhos nos conhecem. Mas nas cidades industriais, o velho modo de vida comunitária ainda não foi rompido. A tradição continua forte e quase todo mundo tem família. E, portanto, potencialmente, um lar. Em uma cidade de 50 mil ou 100 mil habitantes, não existe uma população informal que não entre nas estatísticas. Não se vê ninguém dormindo nas ruas, por exemplo. Tem só uma coisa positiva que se pode dizer a favor das normas relativas ao desemprego. Elas não desencorajam as pessoas a se casarem. Um casal que vivia com 23 shillings por semana ainda consegue montar uma casa, seja lá como for, embora estejam perto de morrer de fome. E estão muito melhor do que um homem solteiro vivendo com 15 shillings. A vida de um solteiro desempregado é terrível. Com frequência, mora numa pensão em um quarto mobiliado que custa 6 shillings por semana, sobrevivendo do jeito que conseguir com os outros 9, digamos, 6 shillings semanais para alimentação e mais 3 para as roupas, cigarros e diversões. É claro que ele não consegue se alimentar nem se cuidar direito, e quem paga 6 shillings por semana por um quarto não tem incentivo para ficar dentro de casa mais que o necessário. Assim, passa os dias ociosamente na biblioteca pública ou em qualquer outro lugar onde haja aquecimento. E isso, conseguir aquecimento, é praticamente a única preocupação de um homem solteiro e desempregado no inverno. Em Wigan, um refúgio favorito eram cinemas, que ali são fantasticamente baratos. Pode-se entrar por 4 pence, e a matinê em alguns cinemas chega a custar 2 pence. Até quem está passando fome se dispõe a pagar 2 pences para fugir do frio implacável de uma tarde de inverno. Em Sheffield, fui levado a um auditório público para assistir a uma palestra dada por um clérigo. Foi, de longe, a palestra mais idiota e mais mal ministrada que já ouvi ou espero ouvir na vida. Para mim, foi fisicamente impossível ficar sentado até o fim. Meus pés me levaram para fora por conta própria antes da metade. E, contudo, o auditório estava superlotado de homens desempregados que teriam aguentado ouvir baboseiras ainda piores em troca de um lugar aquecido para se abrigar. Já vi homens solteiros que recebem o auxílio do governo e vivem na mais extrema miséria. Lembro-me de uma cidade onde há uma colônia inteira desses jovens que tinham invadido, de forma mais ou menos ilegal, uma casa abandonada praticamente caindo aos pedaços. Tinham conseguido um ou outro móvel, suponho que nos depósitos de lixo, e lembro que a única mesa que havia era uma pia de mármore. Mas esse tipo de coisa é excepcional. Um homem solteiro da classe trabalhadora é uma raridade, e enquanto o homem continua casado, o desemprego causa uma mudança relativamente pequena no seu modo de vida. Sua casa fica empobrecida, mas continua sendo seu lar, e pode-se notar por toda parte que a situação anômala criada pelo desemprego, ou seja, o homem não faz nada enquanto o trabalho da mulher continua como antes. Não alterou o status relativo dos dois sexos. Na classe trabalhadora, o chefe da casa é o homem, e não como acontece na classe média, a mulher ou o bebê. Praticamente nunca. Por exemplo, você verá em uma casa operária um homem levantar um dedo para fazer alguma tarefa doméstica. O desemprego não mudou essa convenção, que parece um pouco injusta. O homem fica ocioso de manhã até à noite, mas a mulher continua tão ocupada como sempre, até mais. Na verdade, porque tem que dar conta de tudo, com menos dinheiro. No entanto, pela minha experiência, as mulheres não protestam. Creio que elas também acham, assim como os homens, que um homem perderia sua virilidade se, só porque está desempregado, se transforma no que se chamam Mary Ann. Não há dúvida quanto ao efeito mortal debilitante do desemprego sobre qualquer um, seja solteiro ou casado, e sobre os homens mais do que as mulheres. O melhor dos intelectos não consegue suportar a situação. Já me aconteceu 1 ou 2 vezes de conhecer um desempregado com uma genuína capacidade literária. Há outros que não conheci,
mas cujos trabalhos leio por vezes na revista. Eventualmente, um desses homens produz um artigo ou um conto, que obviamente é melhor do que a maioria dos textos tão elogiados pelos críticos. Por que, então, aproveitam tão pouco seus talentos? Eles têm todo o tempo de lazer do mundo. Por que não se sentam e escrevem livros? É porque, para escrever um livro, é preciso ter não só conforto e solidão. E a solidão nunca é fácil de conseguir em uma casa de classe trabalhadora, mas é preciso ter também paz de espírito. Você não consegue se fixar em nada, não consegue invocar o espírito da esperança, no qual qualquer coisa tem que ser criada como uma nuvem de desemprego, tediosa e maligna pairando sobre a sua cabeça. Apesar disso, um desempregado que gosta de livros pode se ocupar com a leitura. Mas o que dizer de um homem com dificuldade para ler? Um mineiro, por exemplo, que trabalha nas minas desde a infância e só foi treinado para ser mineiro e nada mais, como diabos ele vai preencher seus dias vazios? É absurdo dizer que deveria procurar trabalho. Não há trabalho para se procurar, e todo mundo sabe disso. Não se pode continuar procurando emprego todos os dias, 7 anos a fio. Existem as hortas que ocupam tempo e ajudam a alimentar a família, mas em uma cidade grande, elas só são concedidas pela prefeitura a uma pequena parte da população. Existem também os centros ocupacionais que foram criados há alguns anos para ajudar os desempregados. De modo geral, esse movimento foi um fracasso, mas alguns desses centros continuam em pleno funcionamento. Já visitei um ou dois. Há abrigos onde os homens podem ficar aquecidos, e há cursos de carpintaria e outros que ensinam a fabricar botas, trabalhar com couro ou tear manual, fazer cestas de vime, etc, etc. Acham que os homens, assim, poderiam fabricar móveis e outros objetos. Não para vender, mas para sua própria casa, recebendo as ferramentas de graça e os materiais a baixo custo. A maioria dos socialistas com quem conversei critica esse movimento, assim como o projeto, sempre comentado, mas nunca realizado, de dar pequenos lotes de terra para os desempregados cultivarem. Segundo eles, os centros ocupacionais não passam de uma maneira de manter os desempregados quietos e lhes dar a ilusão de que algo está sendo feito por eles. Sem dúvida, esse é, de fato, o motivo subjacente. Faça com que um homem se mantenha ocupado consertando sapatos e ele provavelmente não vai ler os jornais comunistas como o Daily Worker. Nesses lugares há também uma atmosfera desagradável do tipo YMCA, Associação Cristã, que a gente sente assim que entra ali. Os desempregados que os frequentam são em geral desses que cumprimentam tocando a pala do boné. Aquele tipo que diz a você, com uma voz toda untuosa, que é da temperança. Não bebe e vota nos conservadores. Contudo, mesmo aqui a gente se sente dividido, pois provavelmente é melhor que um homem desperdice o tempo fazendo alguma coisa, mesmo que seja uma bobagem como cestos de vime, do que passar anos a fio sem fazer absolutamente nada. O Movimento Nacional dos Trabalhadores Desempregados realiza o melhor trabalho para os desempregados. É uma organização que tem o objetivo de unir os desempregados, impedir que furem as greves e lhes dar conselho legal contra o teste do governo que mede a renda. Foi um movimento surgido a partir do nada, juntando os centavos e os esforços dos próprios desempregados. Já vi a entidade em ação mais de uma vez e admiro muito aqueles homens, esfarrapados e subnutridos como os outros, que mantêm a organização funcionando. E admiro mais ainda o tato e a paciência com que fazem o trabalho, pois não é fácil conseguir uma contribuição nem de um penny por semana do bolso dos que vivem de ajuda social. Como já mencionei, a classe operária inglesa não mostra muita capacidade de liderança, mas tem um maravilhoso talento para a organização. Todo o movimento sindical evidencia isso, assim como os excelentes clubes para operários. Na verdade, uma espécie de pub coletivo em versão luxo e com uma organização esplêndida que são tão comuns em Yorkshire. Em muitos lugares, o movimento mantém abrigos e organiza palestras com oradores comunistas. Mesmo nesses abrigos, os homens que ali vão não fazem nada além de sentar em volta do aquecedor e de vez em quando jogar dominó.
Se esse movimento pudesse se combinar com algo como centros ocupacionais, ficaria mais próximo do que é necessário. É uma coisa terrível ver um homem hábil e capaz se deteriorando, ano após ano, em um ócio total e sem a menor esperança. Não deveria ser impossível lhe dar a chance de usar as mãos fabricando móveis ou outras coisas para sua própria casa, sem transformá-lo em um tipo desse que só bebe chocolate. Deveríamos enfrentar a realidade. O fato é que vários milhões de homens na Inglaterra, a menos que estoure outra guerra, jamais terão um emprego de verdade neste mundo. Uma coisa que provavelmente poderia ser feita, e que de certo deveria ser feita por princípio, sem dúvida nenhuma, é dar a cada desempregado um terreno e ferramentas grátis se ele as solicitasse. É uma desgraça que um homem obrigado a sobreviver com o dinheiro da ajuda social não tenha sequer a chance de plantar verdura para a família. Para entender o desemprego e seus efeitos, é preciso ir até as áreas industriais. No sul, o desemprego existe, mas é disperso e estranhamente discreto. Há muitas zonas rurais em que um homem sem trabalho é algo quase desconhecido, e não se vê em parte alguma o espetáculo de quarteirões inteiros da cidade vivendo do auxílio social e do seguro-desemprego. Só quando se mora em ruas onde ninguém tem emprego, onde conseguir um é tão provável quanto ser proprietário de um avião e muito menos provável do que ganhar 50 libras na esportiva, é só aí que você começa a compreender as mudanças que estão ocorrendo na nossa civilização. Pois há uma mudança acontecendo, sem dúvida nenhuma. A atitude da classe operária, que já fundou e está submersa, é profundamente diferente do que era 7 ou 8 anos atrás. Foi em 1928 que percebi o problema do desemprego. Tinha acabado de chegar da Birmânia, onde o desemprego era apenas uma palavra. Eu tinha ido para a Birmânia ainda criança, e o período de alta econômica, logo após a Primeira Guerra Mundial, ainda não havia terminado. Fiquei espantado e estarrecido saber que muitos tinham vergonha de estar desempregado. Eu era muito ignorante, mas não a ponto de imaginar que, quando a perda de mercados externos tira o sustento de 2 milhões de homens, esses 2 milhões são culpados. De certo, eles não têm mais culpa do que quem entra no sorteio e tira um número sem valor algum. Mas na época, ninguém reconhecia que o desemprego era inevitável, pois isso significava reconhecer que o problema provavelmente iria continuar. Vagabundos preguiçosos que vivem da assistência social continuam alvo de crítica da classe média, que afirma que todos eles poderiam encontrar emprego se quisessem. E naturalmente essas opiniões iam se filtrando até a classe operária. Lembro-me do choque de espanto que senti quando pela primeira vez me misturei aos pedintes e andarilhos, ao descobrir que uma boa parte, talvez um quarto, desses seres que eu tinha aprendido a ver como cínicos e parasitas, era na verdade de ex-mineiros e operários das fábricas têxteis. Homens decentes, fitando seu destino com a surpresa de um animal preso numa armadilha. Não conseguiam compreender o que estava acontecendo com eles. Tinham sido criados e educados para trabalhar, e veja só, parecia que nunca mais iriam ter a chance de arranjar um trabalho. Nessas circunstâncias era inevitável que fossem perseguidos. No início, por um sentimento de degradação pessoal. Era essa atitude para com o desemprego naquele tempo. Era um desastre que acontecia com você, como indivíduo, e do qual você tinha a culpa. No momento em que existem 250 mil mineiros desempregados, faz parte da ordem natural das coisas que Alf Smith, um mineiro que mora em uma das vielas traseiras de Newcastle, esteja desempregado. Alf é apenas um desses 250 mil, uma unidade estatística. Mas nenhum ser humano acha fácil ver a si mesmo como uma unidade estatística. Enquanto Bert Jones, do outro lado da rua, continuar trabalhando, Alf vai se sentir desonrado e fracassado. Daí vem aquela sensação horrível de impotência e desespero, que é quase o pior dos males do desemprego. Muito pior do que qualquer dificuldade, pior que a desmoralização do ócio forçado. Só não é pior que a degeneração física dos filhos de Alf, nascidos na dependência do seguro social. Quem assistiu à peça de Greenwood, Love on the Dole, Amor e Desemprego, deve se lembrar da cena terrível
em que o pobre bondoso e obtuoso operário dá um soco na mesa e grita: "Ó meu Deus, me mande algum trabalho." Não era nenhum exagero dramático, era um tirado da vida real. Esse grito deve ter sido lançado com essas mesmas palavras em dezenas de milhares, talvez centenas de milhares de lares da Inglaterra nos últimos 15 anos. Até mesmo a classe média está começando a perceber que existe realmente uma coisa chamada desemprego. Toda aquela conversa do tipo: "Ó, meu querido, eu não acredito nessas bobagens de desemprego. Na semana passada queríamos alguém para tirar o mato do jardim e não conseguimos ninguém. Eles não querem trabalhar. É isso." Que ouvíamos 5 anos atrás em todas as mesas de chá das 5, está ficando sensivelmente mais rara. Acredito que o Daily Worker conseguiu realizar grandes coisas. Sua influência é muito maior do que a circulação indica. E a própria classe operária ganhou imensamente em informações econômicas. Mas, de qualquer modo, aprenderam bem sua lição. Não só porque o desemprego é generalizado, como também vem persistindo há tanto tempo. Quando as pessoas vivem anos a fio do seguro-desemprego, elas se acostumam. E receber o benefício, embora continue desagradável, deixa de ser vergonhoso. Desse modo, aquela velha tradição do inglês independente de sempre temer o asilo dos pobres vai sendo minada, assim como o antigo medo de cair em dívidas vai sendo minado pelo sistema de compras à prestação. Nas vielas traseiras de Wigan e Bursley, vi todo tipo de privação, mas provavelmente vi muito menos miséria consciente do que veria há 10 anos. As pessoas já perceberam que o desemprego é uma coisa que elas não conseguem evitar. Não é só Alf que está trabalhando, Bert Jones também não tem, e os dois estão parados há anos. Faz muita diferença quando as coisas são iguais para todos. Constatamos que temos populações inteiras conformadas a passar a vida toda na dependência do auxílio do governo. E o que eu acho impressionante, e talvez até dê esperanças, é que elas conseguem fazer isso sem desmoronar espiritualmente. Um operário não se desintegra sob o estresse da pobreza, como acontece com uma pessoa da classe média. A classe operária não acha nada demais se casar enquanto recebe o seguro-desemprego. Isso incomoda as senhoras que tomam chá das 5 em Brighton, mas demonstra uma realidade importante. Para eles, perder o emprego não significa que você deixa de ser um ser humano. Dessa forma, por essa ótica, as coisas não são tão ruins como poderiam ser nas regiões atingidas. A vida continua bastante normal, mais do que realmente teríamos direito de esperar. As famílias empobreceram, mas o sistema familiar não se rompeu. As pessoas estão vivendo uma versão reduzida de sua vida anterior. Ao invés de enraivecer contra o destino, tornam as coisas aceitáveis, diminuindo seu padrão de vida. Só que nem sempre elas diminuem o nível de vida eliminando os luxos e se concentrando nas necessidades. Com frequência ocorre bem ao contrário, e é a maneira mais natural pensando bem. Daí vem o fato de que, em uma década de depressão sem paralelo, aumentou o consumo de todo tipo de luxo barato. As duas coisas que provavelmente fizeram a maior diferença desde o fim da guerra são o cinema e a produção em massa de roupas bonitas e baratas. O rapaz que para de estudar aos 14 anos arranja um empreguinho que é um beco sem saída, e aos 21 anos já está desempregado, provavelmente para o resto da vida. Mas por 2 libras e 10 shillings ele pode comprar a prazo um terno que por algum tempo, e visto a certa distância, parece cortado por um alfaiate de Savile Row. Uma garota pode parecer uma artista por bem menos. Você pode ter só 3 moedas no bolso, nenhuma perspectiva no mundo, e ao voltar para casa, ter apenas um cantinho em um quarto cheio de goteiras, mas com suas roupas novas você pode parar na esquina e sonhar que é Clark Gable ou Greta Garbo, o que compensa muita coisa. E mesmo em casa, em geral, a chaleira está no fogo para uma boa xícara de chá e o pai de família desempregado desde 29 está feliz por alguns momentos porque ficou sabendo de um bom palpite para as corridas de cavalo. Depois da guerra, o comércio precisou se adaptar para satisfazer a demanda das pessoas mal pagas e subnutridas. E o resultado é que hoje um luxo é quase sempre mais barato do que uma necessidade.
Um par de sapatos simples e resistentes custa o mesmo que 2 pares de sapatos chiques, pelo preço de uma refeição decente que se pode comprar 1 quilo de doces baratos. Não se pode comprar muita carne por 3 pence, mas dá para comprar várias porções de fish and chips. O leite custa 3 pences e mesmo a cerveja mais fraca custa 4, mas as aspirinas custam 7 por 1 penny. E é possível fazer 40 xícaras de chá com um pacote de 100 gramas. E acima de tudo, há os jogos de azar, o mais barato de todos os luxos. Mesmo quem está morrendo à míngua pode comprar alguns dias de esperança apostando 1 penny na loteria. Hoje, o jogo já alcançou quase o status de uma grande indústria. Veja o fenômeno da loteria esportiva, com um faturamento de 6 milhões de libras por ano, quase todo vindo do bolso da classe operária. Por acaso, eu estava em Yorkshire quando Hitler ocupou a Renânia. Hitler, Locarno, o fascismo e mesmo a ameaça da guerra mal despertavam uma centena de interesse na região, mas quando a Associação de Futebol decidiu parar de divulgar os jogos com antecedência, tentando matar a loteria esportiva, toda a cidade de Yorkshire se revoltou. Existem ainda o estranho espetáculo da moderna ciência, com tecnologia espalhando milagres em cima de gente de barriga vazia. Pode-se passar a noite inteira tremendo de frio por falta de cobertor, mas de manhã se pode ir à biblioteca pública e ler as notícias que foram enviadas por telégrafo para o nosso benefício de São Francisco ou Singapura. Praticamente todo mundo na Inglaterra tem acesso a um rádio, mesmo com 20 milhões de pessoas subnutridas. O que perdemos em comida, ganhamos em tecnologia. Fatias inteiras da classe operária que foram saqueadas e roubadas de tudo de que realmente necessitam estão sendo compensadas em parte pelos luxos baratos que vêm mitigar a superfície da vida. Será que tudo isso é desejável? Não, eu não considero. Entretanto, é provável que a adaptação psicológica que a classe trabalhadora vem sofrendo aos olhos vistos é a melhor que eles poderiam fazer nessa conjuntura. Eles não se transformaram em revolucionários, tampouco perderam o respeito por si mesmos. Simplesmente conseguiram manter a calma e se acomodaram, fazendo as coisas da melhor maneira possível dentro dos padrões de fish and chips. Qual seria a alternativa? Sabe Deus que agonia, que interminável desespero, ou talvez tentativas de insurreição que em um país de governo forte como a Inglaterra só poderiam levar a massacres fúteis e a um regime de feroz repressão. É bem provável que o fish and chips, as meias de seda sintética, o salmão em lata, o chocolate barato, 5 barras de 50 gramas por 6 pences, o cinema, o rádio, o chá forte, a loteria esportiva, tudo isso em conjunto já tenham evitado a revolução. São luxos baratos do pós-guerra, muito conveniente para os nossos governantes. Portanto, às vezes nos dizem que tudo isso é uma manobra astuta da classe governante, uma espécie de pão e circo para controlar e subjugar os desempregados. O que já vi da nossa classe governante não me convence de que eles tenham tanta inteligência assim. A coisa aconteceu, mas por um processo inconsciente. A interação natural entre a necessidade dos fabricantes de ter mercado e a necessidade dos famintos de ter paliativos baratos. Fim do capítulo 5.